Um lugar escuro, infecto e sem esperança, onde a luta pela sobrevivência era a única melodia que ecoava, onde a liberdade era um sonho distante e a dignidade uma vaga lembrança. Olá, meu nome é Regis e sejam todos bem-vindos ao canal Recruz. E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar seu like, curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como este. E vamos lá! E no vídeo de hoje vamos desvendar os horrores vividos pelos cativos dentro dos navios negreiros. E a narrativa não é apenas um mergulho na história, mas uma experiência profunda que nos conectará com a alma daqueles que enfrentaram o abismo da escravidão. Os africanos eram capturados ou comprados. A escravidão já fazia parte da sociedade africana de maneira geral muito antes da chegada dos europeus, mas o tipo de escravidão praticado dentro da tradição africana era muito diferente. Os cativos eram comercializados dentro do continente como um sinal de riqueza e ostentação, e podiam ser vendedores, prisioneiros de guerra ou até mesmo prisioneiros políticos. No entanto, os escravos não eram bem imóveis, e com um grande fluxo de mercadores islâmicos, escravos da África foram transportados para o Mediterrâneo e mais tarde para as Américas por mercadores europeus. E quando os europeus chegaram à África, eles primeiro tentaram invadir a área sozinhos, mas essa não foi uma prática bem sucedida. Então, os europeus começaram a comprar escravos de comerciantes locais em lugares como o Reino do Congo. E com a alta demanda por escravos, os comerciantes africanos começaram a invadir as áreas mais próximas para adquirir mais pessoas para vender aos europeus. Os cativos eram acorrentados e conduzidos aos barcos. Cativos de toda a área eram reunidos em cidades portuárias para serem transportados através do Oceano Atlântico. E enquanto se moviam de um lugar para o outro em sua jornada em direção à costa, os escravos eram acorrentados uns aos outros em trens de escravos. As pessoas vinham de origens diferentes, falavam línguas diferentes, podiam nunca ter visto o oceano antes, e quase certamente nunca estiveram em um navio como que estavam prestes a embarcar. E uma vez na cidade portuária, os escravos eram conduzidos aos navios e colocados abaixo do convés. E o ex-escravo Olaudequiano descreveu sobre suas experiências depois de ser libertado. E ele foi ativo no movimento abolicionista na Inglaterra no século XVIII. E descreveu a confusão e o choque que sentiu. E ele não tinha certeza se os homens brancos iam matá-lo ou comê-lo. Uma vez a bordo ele viu uma multidão de negros de todos os tipos acorrentados, cada um com um semblante expressando profunda tristeza. E ele ficou tão cheio de medo que desmaiou. E as correntes usadas nos escravos africanos irritavam e cravavam na pele, tornando o movimento doloroso. E com a alta taxa de mortalidade durante sua jornada no mar, muitos cativos podiam se encontrar acorrentados a cadáveres de outros cativos. Os navios eram sempre superlotados. Os navios negreiros eram projetados para transportar centenas de pessoas, mas geralmente ficavam superlotados pelo interesse do lucro. Quanto mais escravos em um navio, mais dinheiro poderia ser ganho. E os cativos eram amontoados no navio com tanta força e violência que não tinham mais do que alguns centímetros para se mover e sentar ou dormir. E as condições eram tão difíceis que os escravos seriam incapazes de encontrar um balde para defecar ou urinar, forçando-os a permanecer em seus próprios dejetos. E o navio negreiro mais tarde se tornou uma parte fundamental para o argumento contra o comércio de escravos, descrevendo como os escravos deviam ser colocados sobre o convés e ser transportados para os navios negreiros. E antes da aprovação de regulamentação de 1788, os navios negreiros transportavam mais de 700 escravos. Depois que a lei foi aprovada, o regulamento restringia o número de cativos a bordo para cerca de 450. Abaixo do convés predominava um fedor horrível, e Laudaquiano descreveu o que encontrou quando desceu para o convés. Logo fui colocado sobre o convés e recebi em minhas narinas uma saudação que nunca havia experimentado em minha vida. De modo que com a repugnância, o fedor e o choro juntos, fiquei tão doente e abatido que fiquei incapaz de comer. Eu agora desejava que o último amigo, a morte, me aliviasse. E os escravos às vezes eram levados ao convés e banhados, se o tempo permitisse, é claro, mas as lavagens periódicas não eram para as condições brutais. E quem desobedecia recebia punição. E a punição para os cativos que não ouviu a tripulação, tentavam escapar ou não comiam, ou mostravam algum sinal de desafio, era brutal e desumana. E quando se recusou a comer, Equiano foi punido por 2 homens. Um deles me segurou pelas mãos e me deitou, acho que no mulinete. Amarrou meus pés, enquanto o outro me açoitou severamente. E a superlotação promoveu o surgimento de várias doenças. Os cativos só podiam ir para a superfície quando o tempo permitia. Caso contrário, eles permaneciam no calor e no fedor
abaixo do convênio. E com centenas de pessoas unidas em um espaço tão pequeno, Equiano diz que as coisas se tornavam absolutamente pestilentas, e à medida que as condições geravam doença entre os cativos, a proximidade do local e o clima quente, somando aos números de pessoas no navio, que estava tão lotado que cada um mal tinha espaço para se virar, quase sufocou os cativos porque o ar logo se tornaria impróprio para respirar. Com doenças em todos os cantos, a taxa de mortalidade nos navios negreiros chegava a 15%. A disenteria era uma das principais responsáveis pelas mortes. Outras doenças, inclusive escorbuto, gripe, sarampo, malária, varíola, também eram comuns no navio. Os navios tinham redes suicidas, dadas as chances, muitos escravos tentavam se matar, e isso poderia ser um ato de desespero, ou desafio, ou ambos. Os cativos se recusavam a comer ou tentavam se envenenar. Eles também tentavam se jogar no mar. E para evitar que as pessoas se jogassem no mar, muitos navios foram equipados com redes suicidas. E mesmo que algumas pessoas conseguissem passar pelas redes, muitos navios enviavam barcos para que os trouxessem de volta para a tripulação. Um escravo perdido ao longo do caminho era um sinal de redução de lucros, e as mulheres sofriam muito nos navios. A maioria dos cativos eram homens, pois eles eram considerados melhores para o trabalho. Contudo, as mulheres também eram escravizadas. Nos navios negreiros, homens e mulheres eram separados uns dos outros. Mulheres e meninas muitas vezes não eram acorrentadas como seus colegas homens. E em alguns navios o capitão dormia em uma rede com as meninas. As mulheres costumavam ser sexualmente brutalizadas pela tripulação. Os cativos eram obrigados a comer, e manter as pessoas escravizadas vivas era essencial. É muito difícil, dadas as condições, então os membros da tripulação faziam o que fosse necessário para obrigá-los a comer. E a dieta dos cativos consistia em pão, feijão e carne salgada. E se uma pessoa se recusasse a comer, ela era açoitada, tanto para puni-lo como para mostrar aos outros cativos que a resistência não era tolerada. E além disso, membros da tripulação também alimentavam os escravos à força. Eles usavam uma espécie de equipamento que consistia em uma engenhoca mecânica longa e fina, usada para forçar a garganta relutante a receberem mingau. E os cativos eram colocados em exibição depois de 6 a 8 semanas a bordo do navio. Os escravos chegavam aos portos nas Américas e eram levados para as terras. Os africanos não sabiam o que aconteceria a seguir. Os cativos tinham medo de serem devorados pelos homens brancos. O pavor era tanto que tiveram que pegar alguns velhos escravos da terra para acalmar os ânimos dos cativos. E esses escravos disseram a eles que eles não seriam comidos, mas que trabalhariam, e esse ato trouxe uma certa tranquilidade para os cativos. E quando desembarcaram, encontraram africanos de todas as línguas, e foram conduzidos ao pátio do comerciante, onde ficariam todos presos juntos, independente de sexo ou idade.